Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje nós estamos recebendo aqui uma figura que fazia tempinho que eu não via, um dos grandes quadros que o Mato Grosso tem dentro da política e onde ele for um quadro muito qualificado. E pessoalmente é uma pessoa que eu gosto bastante. Nilson Leitão, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, professor Vinícius. É uma alegria estar aqui, uma satisfação, um privilégio, né? Sempre. Muito obrigado aí pelo convite. O Nilson não dispensa apresentações, ex-prefeito, ex-deputado federal, enfim, uma carreira longa no Estado, mas tem outras atividades também. Hoje, o que você está liderando? Você sempre está liderando alguma coisa? Paulo, eu tive o privilégio aí de ter alguns mandatos, né? Foi 7, 8 eleições aí que eu disputei, a última para Senado eu não ganhei e acabei ainda como deputado federal no final do mandato pós-eleições sendo convidado pelo setor do agronegócio brasileiro para assumir uma função de interface entre o setor na área privada e o serviço público, os poderes no governo federal. Ou seja, eu não estou no serviço público, eu não sou trabalhador na área pública, hoje eu estou na iniciativa privada fazendo essa interface, primeiro como consultor da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, do Conselho do Agro Nacional, e eu chefio ali a área de relações institucionais que faz essa interface com o Congresso Nacional, com o Poder Executivo, com o Governo Federal, com o Poder Judiciário, com todos os setores e também com as entidades privadas, com federações e tudo mais. Além disso, eu levo a CNA, Confederação da Agricultura, para o Instituto Pensar Agro. O Instituto Pensar Agro hoje é o maior instituto do agro brasileiro e me torno presidente do Instituto. Fui reeleito agora para mais 2 anos, já estou há mais de 2 anos como presidente e fui reeleito para mais 2 anos como presidente. Uma entidade que tem 55 entidades. Então, de Mato Grosso tem 5. A Famato está lá, a AMPA, né, do algodão, a ProSoja de Mato Grosso está lá, a Acrimate, que é dos criadores, também está lá, a Fiemit também está lá, assim como está a Fiesp lá de São Paulo. São 55 entidades de todos os setores que abrange o produtor rural, as associações de produtor rural e representantes como a CNA, a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, a toda a agroindústria, né, como a Abiov, né, que abrange ali todas as trades, né, como a Bung, a Marge, a ADM, todos estão dentro da Abiov, a Abimac, que é de máquinas agrícolas, até agora entrando, que inclusive foi feita uma solicitação essa semana, entrando agora a Associação Brasileira de Supermercados. Então vai ficar dentro do Instituto produtor, agroindústria e o consumo, né? Num pacote só. E qual que é o nosso papel? Fazer a estratégia, estudos técnicos para a legislação da agropecuária brasileira. Então nós provocamos a eficiência da legislação, combatemos aquilo que vem contrário, né, o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Então todo o papel estratégico, a formação de leis, por exemplo, a lei do FIAGRO foi construído dentro do Instituto Pensar Agro, isso tudo para a Frente Parlamentar da Agropecuária. Por isso que a Frente Parlamentar da Agropecuária se tornou a maior frente do Congresso Nacional, porque é um case que não tem no mundo e está sendo exportado agora, levando para outros países como Argentina, Chile, queremos levar isso para a América do Sul, que é essa relação de informação técnica e estratégica da agropecuária. A última vez que eu falei contigo, você estava na Argentina. Estava na Argentina, nós fomos ano passado, teve um evento que foi o primeiro Congresso Internacional do Milho, né, de maíz, e lá nós plantamos essa semente a convite deles e nesse ano agora nós fizemos a implantação. Então já está funcionando a Frente Parlamentar de Agricultura da Argentina e o Instituto Pensar Agro da Argentina. Coincidentemente, após isso, fomos visitados pelo um grupo de produtores do Paraguai, que são brasileiros que produzem soja no Paraguai, pedindo também essa proteção política para o setor no Paraguai. No meio do caminho apareceu um outro grupo de empresas multinacionais e também de produtores do Chile, pedindo que implantasse também no Chile para que os parlamentares chilenos tivessem conhecimento maior sobre a agropecuária do Chile e também montasse o Instituto das Entidades do Chile. Então ela não tem vínculo jurídico uma com a outra, né? Nós só estamos levando a ideia, o modelo, né, esse case de sucesso do Brasil, que é o único do mundo que conseguiu implantar essa relação estratégica do agro com a política e fazer a maior frente do Congresso Nacional. Vinícius,
Opa, bom dia. Vou chamar de deputado, Nilson, posso? Pode chamar de Nilson, porque aqui tem uma inversão. Para mim, você é que é a autoridade. Obrigado, deputado. Mas é muito bom, muito bom. Eu estava até lembrando aqui, dentre das suas posições também, o senhor foi líder da bancada do PSDB na Câmara dos Deputados, né? Que era difícil tirar de Minas e São Paulo, ele era um café com leite ali no PSDB, eu era Minas, eu era São Paulo, né? A Alckmin, Zé Serra, né? E também líder da Frente Parlamentar Agropecuária, né? Fui ali em presidente. 2018, né? Isso. Lá era o ministro da Agricultura e você líder né? Teve aquele momento ali, né? Para Mato Grosso foi importante, né? Então ali que hoje é o Pedro Lupion, né? lá do Paraná, né? Que foi a Tereza Cristina, foi o seu Moreira, agora Pedro Lupion, filho do Abelardo Lupion, ex-deputado. É uma família super tradicional do Paraná, de políticos, né? A família Lupion, né? Mas o que eu quero te perguntar, assim, tem alguns temas aí polêmicos, né? Que estão na pauta, quero aproveitar a tua preparo e reiterar que eu já falei na tua ausência, que Mato Grosso perde muito sem você na bancada federal, né? Independente das nossas divergências, mas você realmente qualifica muito o lado, né? O projeto que você defende. CPI do MST, né? Ontem foi o dia de Mato Grosso, foi um MT Day lá, porque o Gilberto Catani, né? Deputado nosso falou lá, né? Foi depoente e foi aprovado um convite, né? Não uma convocação, mas um convite para o atual ministro, que é daqui de Mato Grosso, né? O Fávaro, né? De estar presente lá, ele confirmou que vai, mesmo sendo convite e não convocação, né? Como é que você está vendo esse embate dentro da CPI do MST, enfim, o andamento dela, Nilson? É um tema, talvez foi o tema que eu mais trabalhei como congressista, né? Porque eu tive a oportunidade de ser o primeiro parlamentar na história do Congresso Nacional a provocar a instalação de uma comissão, que acabou sendo uma subcomissão na Comissão de Agricultura, para debater demarcação de área indígena no Brasil. Isso tudo provocado e motivado quando visitamos num grupo de trabalho a demarcação da Suiamiçu, aqui no Araguaia de Mato Grosso. Quando nós chegamos lá e vimos que estava despejando das suas propriedades quase 7 mil famílias, proprietários legítimos, com escritura, que pagavam seus impostos, produzia, tinha financiamento no Banco do Brasil para comprar sua máquina. Essas pessoas foram despejadas numa demarcação que é uma expropriação, ou seja, você sai da sua propriedade, que está lá 20, 30, 40 anos, com a roupa do corpo, né, sem direito a nada. Então aí que eu colocava aquela frase que eu já falei para você alguma vez, que era de que tem duas vítimas nesse processo da legislação. Você tem que é o proprietário rural e o indígena. São duas vítimas do Estado brasileiro, do modelo de legislação do Estado brasileiro. Depois dessa instalação dessa comissão, que eu entendi, de fato, falando com indígenas e falando com proprietários rurais, aí nós desengavetamos a PEC 215, que era para mudar o modelo de demarcação, porque o modelo de demarcação é sórdido. Ele simplesmente não consulta ninguém. Ele não consulta o município, ele não sabe o impacto econômico, ele não ouve nenhuma autoridade, nenhum morador, ninguém. Ele vai lá, o próprio Estado, numa narrativa de um antropólogo, provocado pelo Ministério Público Federal ou pela própria FUNAI, ele vai lá, faz uma narrativa daquela área, ele decide o perímetro daquela demarcação a partir do epicentro dele, a partir de onde ele está, ele faz o desenho por conta dele, faz o relatório e a partir daquele relatório homologado, como é o caso dos 360 mil hectares agora no Araguaia, que acabou de acontecer a aprovação, a homologação de um estudo, ainda não está demarcado, mas a partir dali o proprietário ele já está sem direito a comercializar o produto dele, mesmo que ele possa, mas ninguém vai lá comprar um produto de uma área que está ali suspeita de demarcação. Ninguém vai comprar uma área ali e ele passa a viver um inferno a partir do momento de que homologa essa área. Então são 360 mil hectares que está sendo agora, nesse instante, são 201 proprietários rurais na situação. Eu estou falando mais da situação indígena para chegar ali no MST. Sim. Dentro dessa situação, a partir da PEC 215, nós instalamos, então nós tivemos uma comissão para entender o que era a demarcação, uma PEC para mudar a regra e instalamos uma CPI para poder investigar a indústria da demarcação e a indústria da invasão. Aí nós montamos duas subcomissões do MST, lá em 2017, eu era relator. A Tereza Cristina, hoje senadora, ex-ministra, foi subrelatora minha para os temas da FUNAI, e o Valdir Colato de Santa Catarina para os temas do INCRA. Então nós investigamos isso do MST e concluímos um relatório e denunciamos mais de 100 pessoas naquele período pela indústria da invasão. Indústria da invasão do MST. Então nós já fizemos isso lá atrás e está sendo de novo feito, que o foco dessa CPI nesse momento é justamente investigar quem é o financiador. Então entre 2009 e 2015 entrou mais de R$1 bilhão
para várias organizações não governamentais para bancar aquelas pessoas que ficam à beira de propriedades para invadir uma propriedade. Como que banca? Cada um tinha seu cartão de saque no banco, de mais ou menos R$ 1.500, que podia sacar todo mês para poder se manter ali naqueles barracos de lona. Naquele período ele não invadia, não saía. A conclusão que eu tenho da CPI, que eu acredito que é isso, é exatamente quem é que financia e por que essa razão. Essa coisa poética do MST, ela tem a parte poética, a parte bonita. A parte ruim disso é entender que o MST, os líderes do MST, e isso é uma opinião pessoal, né, do que eu consegui extrair de toda essa experiência que eu vivi de CPI e depois debatendo com vários setores, é que eles não querem terra. É polêmico o que eu vou falar aqui agora. Mas eu tenho tanta certeza disso que os líderes do MST não querem terra. Porque não é possível que em 20, 30 anos, 16 anos de um governo que era aliado, agora de novo um governo aliado, para quem invadir? Se ele tem ali a relação com o governo, por que ele não vai invadir uma terra privada? O Pará, por exemplo, 75% do território do Pará era pública. É área pública. Então não precisa invadir o privado, que não tem nada a ver com esse problema. Quem tem a ver é o governo, é o problema de Estado, né? Ele não quer terra, o que ele quer é mudar a lei. O que ele está enfrentando é uma questão ideológica da mudança da Constituição. Olha, eu não quero que esteja na Constituição o direito à propriedade. É isso que eles querem. É uma mudança que eles estão enfrentando, que poderiam enfrentar de forma mais honesta intelectualmente. E não fazem isso. A invasão da propriedade traz uma insegurança jurídica para o país, traz um desânimo, um desestímulo para o investidor. E um país como o nosso não vive sem dinheiro internacional. Assim como Cuiabá não vive sem o dinheiro que vem do interior, que vem de outros lugares. Então não é questão de ter preconceito com isso, não ter preconceito, porque é do mercado. Se os hotéis aqui não estiver lotado, a capital é para isso. Por isso que a capital sempre é mais rica do que o interior, porque a capital recebe todo mundo e o país é a mesma coisa. Se o investidor não colocar dinheiro aqui, nós não temos capacidade de enriquecer o nosso povo. Então, a invasão de terra e a CPI ela é necessária para, de fato, deixar muito claro, para tirar a poesia, a beleza daquele que fala, eu quero ter direito à terra. Você pode ir em busca desse direito de forma legal, de forma honesta, sem prejudicar o outro, ocupando o seu espaço e entendendo que não tem problema ter um movimento sem terra no Brasil. Não tem nenhum problema ter isso. Ninguém é contra ter um movimento. Agora, somos contra quando você infringe a lei e é aplaudido por autoridades. Qual a sua perspectiva nessa CPI do MST? O STED esteve lá. Como é que você está analisando o resultado? Porque do embate que a gente está vendo aqui fora, está frouxo. Muito ruim. Na verdade. Está frouxo. Surfou lá o cara. Surfou. Na verdade, o que tem a própria mídia nacional acabou dando uma luz muito forte, né, ao STED, como se ele fosse um herói nacional por fazer um movimento de invasão. E eu repito, o que eu estou provocando aqui é justamente isso. Qualquer organização que defende as suas ideias, tudo isso é legítimo. Um país democrático tem que ser isso mesmo. A beleza da democracia é isso, né? Até aí, ponto. Mas aprovar, dizer que o MST produz arroz, não é verdade. Quem produz arroz é quem tem a terra. Porque se é sem terra, como é que produz? É produzindo o quê? No vento? No ar? No céu? Não. O proprietário deixou de ser. Ele deixou de ser sem terra. Ele já tem a terra para produzir. Então isso é conversa. Isso não é verdade. Isso não é realidade. Então é uma coisa muito poética sobre isso. A massa de manobra que tem em cima disso não é possível, eu repito, não é possível que em governos que compactua, que tem ali uma relação pessoal, política e até de intimidade com as lideranças, não resolveu um problema. Então, só para você ter dados oficiais, o TCU tem um levantamento que em 2017 de que foi devolvido de terras da reforma agrária mais de 200 mil propriedades. E o MST naquela época dizia que precisava de 120 mil. Então só da devolução daquilo que não foi utilizado já resolveria o problema. Então eu acho que a CPI, que tem esse foco, que deve ter esse foco de fato entender quem financia a invasão de terra,
a invasão de terra. O movimento do MST não tem que ficar demonizando MST, CUT. Esses movimentos vai continuar tendo, é do direito, é da democracia. Não tem que demonizar a ideia. Agora, tem que combater, não só demonizar, tem que enfrentar a invasão. A invasão de terra, ela não pode ser permitida. Ela não pode ser permitida pelo olhar de qualquer deputado. Se a autoridade está compactando isso, está na lei, está na Constituição, ela não pode infringir a lei, ele não pode fazer crime com isso. Então, esse é o debate. Você quer terra? Vai pelo caminho da lei. O caminho da lei é a reforma agrária. Mudou alguma coisa já, né? O MST está invadindo a área federal, né? Porque já falamos aqui, parece que é um acordão, né? As outras invasões, como aqui em Mato Grosso, não está tendo os governadores reagiram. Não, agindo. A sociedade mudou sua compreensão. Há 10 anos atrás, eu já dei entrevista em Cuiabá, que às vezes eu falava sobre isso e muita gente ouvia, falava, não, eles têm direito até, todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Inclusive aquele que não tem vocação. Tem assistência técnica para ensinar, tem cursos de capacitação, qualificação, não tem problema. Se tiver vontade, não pode proibir ninguém de ter acesso à terra num país rico de terra como o nosso. Né? Nós temos agora, qual que é a conta que vem no contraponto disso, professor Vinícius? Nós temos 5,5 milhões de propriedade no Brasil. 4,5 milhões vivem na miséria. Então o problema do Brasil não é terra. O problema do Brasil é assistência técnica, financiamento barato, é dar condição para esse pequeno produtor, esse médio, esse que precisa produzir. Quase 90% que Mato Grosso come vem em cima de caminhão, já faz 7, 8 anos que eu falo isso, que precisa revolucionar isso, criar uma nova classe média brasileira, dando oportunidade no campo. Então o problema não é terra. O problema é que quando você coloca aquela pessoa na terra, você tem que dar ela condição de trabalho. Num país que 70% da área rural é energia monofásica, que 70% não tem internet, como é que você vai desenvolver um país na área rural desse jeito? Então não é terra o problema, isso é disputa ideológica. Repetindo aqui, só para ficar mais... Você dá uma sublinhada aqui na sua opinião. Essa CPMI vai apresentar alguma coisa positiva? Está dentro do nível que você esperava? Ou está aquém e não vai dar nada? O movimento político que teve em trocar parlamentares, em dizer, olha, vamos tirar aqueles que criticam e vamos trazer aqueles que dizem amém, acaba partidarizando uma CPI, enfraquecendo a ideia da investigação e vai desvirtuando a ideia de que fala assim, uma CPI é uma comissão de inquérito. Por exemplo, o que eu vi lá do líder do MST, o Stedley, o que eu assisti, não foi uma comissão de inquérito. É como você ir na frente do juiz para poder dar um depoimento, ali é para dar depoimento, ali não é para contar historinha. Ali não é para falar da tua vida. O cara vai lá e fala, eu cometi um crime, chega na frente do juiz e fala, mas deixa eu te contar a minha história. Eu nasci assim, aí eu fui criado assim, aí meu pai me espancou, aí minha mãe fez não sei não. Quero saber do crime. A CPMI é para isso. É uma comissão parlamentar de inquérito. Não é uma audiência pública para discutir a terra, ou o MST, ou a história de um líder A, B, C ou D. Então, realmente, precisa ser um pouco mais focado naquilo que está fazendo. Ela está começo, meio, fim, e não ser nem para o lado do governo um Ministério de Defesa do MST, e nem ser para o lado da oposição um Ministério de ataque contra. Tem que mostrar qual que é o crime, colher as provas, encaminhar o inquérito para os órgãos que é a PGR, que é a AGU, que é o STF, encaminhar para todos os órgãos, TCU, encaminhar para os órgãos, porque o parlamentar ele não pode abrir o inquérito, ele pode encaminhar o pedido de abertura de inquérito. Então ele vai pedir pedido de abertura de inquérito. Eu pedi abertura de inquérito, por exemplo, que envolvia 14 procuradores da República que incentivavam a invasão. Até hoje não abriram, mas está lá. Com relação ao trabalho do nosso ministro da Agricultura, Fávaro, que teve problemas aqui locais, com associações, com produtores, parece que isso também não foi equacionado. Como é que você está avaliando o desempenho dele e essa rejeição, que parece que não vai sumir, né? Eu não sou aliado político do Fávaro, ao contrário, disputei eleição com ele, né? Não temos uma relação hoje de confiança, né? De amizade. Em primeiro lugar, antes da avaliação, eu falo que eu torço para que dê certo. Eu torço para que ele seja um grande ministro. Para Mato Grosso, né, não pode ficar com essa picuinha que ela é de um lado, eu sou do outro. Mas eu torço para que dê certo. E na minha posição de presidente do Instituto, que
faz a estratégia para uma bancada do Congresso Nacional, é importante que tenha essa relação. Então, hoje tem essa relação institucional, a gente tem muito que conversar, apesar que o Ministério da Agricultura esvaziou muito. Então, nós temos muita coisa, muita pauta que está lá no MDA. Né? Conab e tantos outros temas, a própria agricultura familiar, que faz parte da estrutura, né? Hoje dentro do nosso instituto nós temos a Associação dos Produtores de Batata e Alho, né? Então temos muita relação com outros, mas eu acho que o Fábio está se esforçando, se esforçando muito para poder alcançar o resultado que precisa para o Ministério da Agricultura, um ministério que foi praticamente esquartejado, né? Ficou com pouco orçamento, né? O Plano Safra foi uma boa notícia, apesar que aumentou o valor em alguns pontos, mas reduziu, no caso de investimento, por exemplo, é menor do que do ano passado, mesmo ter aumentado o preço das máquinas, do fertilizante, então o investimento no Plano Safra caiu, né? O seguro rural não é aquilo que nós queremos, porque não chegou a cobrir, é o mesmo valor. Esse valor, há 2 anos atrás, cobria 15% das propriedades rurais, hoje cobre 7%, 8%. Então, é claro que caiu. Então, o seguro rural no Brasil, num país que tem essa diversidade climática, geada, excesso de chuva ou falta da chuva, esse problema no país tropical não pode ficar sem seguro rural. Os Estados Unidos têm 92% de cobertura, o Brasil não chega a 8% e tem muito mais problema que os Estados Unidos. Então, em relação a essa diversificação de produção. Então, o seguro rural é uma coisa importante porque está ligado ao crédito, né? Como que uma instituição financeira, bancária, vai poder te financiar com a indústria de céu aberto, onde você tem problemas climáticos seríssimos e vai financiar sem o seguro? Então, esse lastro do seguro, que nós pedimos no mínimo 3 bilhões, ele não conseguiu alcançar esse valor e ele vem descendo defasado. Então, são temas de enfrentamento que o ministro vai precisar ainda enfrentar e resolver com o caixa do governo, é importantíssimo, mas eu acho que ele está se esforçando aqui, é um começo, são 8 meses, teve os primeiros meses em que ele foi entender direito aquilo ali, ele nunca foi executivo federal, então para poder entender aquilo ali, então tem que dar um tempo aí para ele, de fato, para fazer uma avaliação. Vinícius. Ótimo, é só destacar que temos convergência nessa questão de que não é só a terra, né? Não basta dar só a terra, né? Tem que dar capital, tecnologia, logística, acesso ao mercado, crédito, né? Então, vamos convergir nisso. Outro tema que tem alguma polêmica também, marco temporal, né? da questão da demarcação, você já tangenciou, né? Mas aí o STF tá para julgar, né? ainda não terminou o julgamento, mas o Congresso reagiu e está discutindo também projeto de lei, né? Para a questão do marco temporal. Como é que vocês estão vendo isso lá? Na verdade é um acordo. É um acordo em que o marco temporal já está lá há algum tempo, são várias leis que acabou convergindo em uma, no PL 490, né? Que é o marco temporal, e para os ouvintes entenderem aí o que é isso, é que o que diz o marco temporal? Lá na Constituição dizia o seguinte, que o índio que estava naquela terra em 5 de outubro de 1988, ali é a terra indígena. Se ele não estava naquela terra em 5 de outubro, não é no dia 4 e nem no dia 6, é no dia 5 de outubro, aquela terra não é indígena e está resolvido. Por isso que está formada ali as condicionantes da Raposa Serra do Sol, que se tornou, que está dentro do PL 490. Já é um deferimento ali do STF em relação a isso, quando votou Raposa Serra do Sol. Qual que é a divergência que tem? Simples. O ministro Fachin, devido ao Congresso não votar e ter dado polêmica, ele dá uma liminar dizendo que não pode discutir nenhum tema indígena enquanto não julgar essa provocação do marco temporal, que está no STF. Mas sentou com os congressistas, uma provocação à época da ex-ministra Tereza Cristina e com outros grupos, com o setor, e falou, poxa, não é o STF que tem que legislar sobre isso, é o Congresso. Falou, tá bom, então vai ficar aqui sobre a mesa e vocês têm um prazo aí de 1 ano para poder votar isso. A Câmara cumpriu o papel dela, o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, cumpriu, votou o marco temporal com quase 400 votos, um tema polêmico desse, né? Se fosse há 10 anos atrás não votaria. Votou, então já há uma compreensão do congressista de todos os lados, inclusive da esquerda, inclusive gente de dentro do governo compreende isso, que precisa ter um freio de arrumação, um marco temporal. Não é possível que em 488 anos de existência esse índio não achou ainda seu endereço. Né? Então não é um problema do índio, é um problema de quem não é índio, é um problema de ONG, de outras coisas, que quer provocar essa confusão, como está acontecendo, repito, ali no Araguaia, para atender 60 índios, que poderia estar dentro do Parque Nacional do Xingu, que é uma área de mais de 2 milhões ali de hectares,
Com 5 mil índios caberia ali tranquilamente mais 60 índios. Pra você ter ideia, a Brasília inteira tem 586 mil hectares. Então, para caber mais de 3 milhões de pessoas. Né? Então, há espaço suficiente. E esse marco temporal, da forma que está, ele demorou, como no Senado está parado, mas essa semana, né, ontem, ele andou na Comissão de Agricultura, presidida pelo senador Alan Rick, do Acre. Ele foi lido o relatório apresentado pela senadora Soraya, do Mato Grosso do Sul. O relatório é o mesmo que veio da Câmara, onde garante exatamente esse marco temporal do dia 5 de outubro de 1988 e dá ao índio a liberdade econômica de poder produzir. E é o debate que setores do governo acham caro, não querem que o índio tenha essa liberdade econômica de produzir na área da União, toda a área indígena da União. Então, diante disso, tem um imbróglio político, mas já foi lido, terá audiências públicas. Nessa audiência pública, vamos ouvir autoridades, lideranças indígenas. Foi aprovado 2 requerimentos, um por parte de quem defende o marco temporal como está e outro por parte dos senadores do governo, como o Beto Faro do Pará, que é do PT, que é contrário. Então vai aprovar os 2 juntos, tem a audiência pública a semana que vem, aprovado na Comissão de Agricultura, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, para a CCJ, e aí lutando para quem entende do ramo poder fazer aí. Quem está liderando isso muito forte é o senador Jaime Campos, de Mato Grosso. É uma boa notícia, porque conhece Mato Grosso, conhece, é um dos estados mais prejudicados com isso. E aí vai para o CCJ, aprovado na CCJ, vai para o plenário para votar. Resolveu isso, vai para a sanção presidencial, que é outra luta. No STF é o voto do Fachin contrário completamente a ter uma data de marco temporal em relação à demarcação de área indígena, tem que ficar liberou geral, ele tem que deixar como está na opinião dele. O ministro Cássio votou contrário, aliás, votou contrário, tá? 1 a 1 ali no caso, e o ministro Alexandre de Moraes veio com um voto que nos ajuda a segurança jurídica. Qual voto que ele fala? Ele não vai nem no voto do Fachin, que liberou geral e deixa como está, e nem no voto do Cássio, que acho que tem que ser no dia 5. Ele diz o seguinte no voto dele, que o índio, que a área que foi demarcada antes de 1988, essa área está garantida para o índio. Não tem discussão. E tem muita coisa na justiça sendo discutido isso. O que foi depois de 88, pode demarcar, mas tem que indenizar no valor comercial o proprietário rural que está sendo expropriado. Então a indenização passa a valer nesse voto, que é a grande novidade do ministro Alexandre de Moraes, que coloca o governo em xeque, que não tem dinheiro para poder bancar essa indenização. Então ele pode ir lá demarcar a sua propriedade, só que ele vai ter que pagar toda a melhoria, se foi feito cerca, se foi feito armazém, barracão, estrada, se tem casas, ele tem que fazer toda uma avaliação daquilo e bancar no valor real. Bom, 7h54 já. Vamos falar aqui um pouquinho de Sinop. Vamos falar de Mato Grosso, politicamente. Você não pendurou a chuteira, evidentemente. Agora vou exercer outras funções, mas cargo eletivo não quero mais. Como é que está o futuro do Nilson Leitão? Não, eu não fui candidato em 2022, foi uma escolha, né? Foi a primeira vez, depois de 8 eleições disputadas na minha vida. Todos os mandatos que eu exerci, fui muito realizado, e decidi em 2022 não disputar a eleição, exatamente porque eu já estava dentro dessa função, dentro dessa estrutura, de ser uma interface da agropecuária brasileira, que é a nossa vocação em Mato Grosso, com o setor público. Eu me encaixei ali por ter sido deputado, líder e conhecer um pouco a vida pública ali, então a gente consegue ter uma relação com o Congresso muito tranquila, falar com os líderes de todos os partidos. É esse papel que a gente faz e constrói uma pauta semanal. Então toda a pauta do agro é feita ali. Agora, esse futuro, eu não falo, não vou ser candidato a mais nada, não é isso. Prefeito de Sinop, não? Não, prefeito de Sinop eu não serei candidato, vou ajudar, né? Desde 2012 eu nunca participei nem das articulações, eu sempre fui lá na campanha, agora não, agora eu vou ajudar, conversando com empresários, conversando com a classe política, conversando com todo mundo, para poder entender, e tem uma razão disso que eu vou falar aqui pela primeira vez. Dentro dos ex-prefeitos de Sinop, 2 faleceram, nosso querido Geraldinho Dalmásio e nosso querido Antônio Contini, né? Os 2 faleceram.
O primeiro prefeito Oswaldo de Paula, ele já não se envolve em política há muito tempo, não tem partido, não se relaciona, e o ex-prefeito Ademir Barbosa também não. Está lá cuidando da propriedade rural dele, aposentado e tal, não se envolve muito em política, se tornou ali um eleitor e é um grande líder, mas não se envolve. Os outros dois mais recentes, que é a Rosana Martinelli e o Juarez Costa, estão na política. Né? Uma suplente de senadora, lidera um partido, o Juarez é um deputado, partido, então esses dois estão envolvidos diretamente em partido. O único que não está envolvido, que não tem cargo, não tem função, não tem mandato, ele está totalmente fora, sou eu. Então eu chego em Sinop, eu converso com todo mundo de forma muito imparcial, muito tranquila, e estou ouvindo muito, mas é um momento em que precisa-se resgatar a estrutura de grupo, debater a cidade, para não ficar aquela coisa de chegar na eleição e discutir quem é que é pior, quem é que é melhor. Não, vamos discutir a cidade, e eu estou provocando muito isso lá. Estou provocando muito isso nos últimos meses, e vou continuar discutindo, que, como se diz, é minha terra lá também, onde o meu pai está enterrado, onde meus filhos nasceram, onde eu fui prefeito, deputado, senador, aliás, vereador. Então, tudo isso, disputei para senador e ainda continuo sendo, dentro dos mais votados, dentro da quantidade de voto, eu ainda sou recordista de voto da minha cidade. Mas eu vou ficar nesses bastidores por enquanto, não pretendo aí aventar que disputarei 24, 26, não. Por enquanto eu estou com a minha chuteira pendurada ali no prego. Então, o nome lembrado é do vereador de lá, que agora está deputado estadual, o Adenilson Rocha, né? Que fez 17 mil votos lá, né? 20%. Foi o mais votado. E é do seu grupo, né? Como é que você vê essa candidatura dele, Nilson? Na verdade, ele foi o vereador mais votado, agora foi o deputado. Foi o mais votado, fez mais voto que o candidato a deputado federal eleito, Juarez Costa. Ele fez 17, o Juarez fez 15 ou 16. Né? Os outros deputados fizeram 4, 3. O nosso pequeno grupo lá, né? Abraçou ali a candidatura dele, teve apoio e conseguiu ser mais votado muito pelo trabalho dele mesmo. Está tendo o privilégio de ser deputado por um período e trabalhando muito, né? Já está rodando, debatendo, ele é muito articulado para tudo isso. Eu acho que aí é um passo que pode ser dado aí para poder discutir as eleições de Sinop. Porque eu sempre penso o seguinte: partido político nesse período ele tem que ter candidato a prefeito e candidato a vice, para poder formar chapa de vereadores. A legislação atual, se você não tiver chapa de vereador, você não está no jogo. E ninguém entra em campo se não tiver os 11 jogadores. Né? Ninguém entra em campo se não tiver uma chapa completa de vereador. Você pode até pela metade, a legislação permite, mas o partido tem que trabalhar para poder ter a quantidade de vereadores para entrar em campo. Mesmo que não tenha candidatura lá na frente, que possa recuar, qualquer coisa, mas para sentar na mesa, você tem que fazer inscrição para participar do debate, você tem que estar com o time montado. Então não adianta, é um erro. Aliás, é um tema, viu, Paulo, que eu quero voltar aqui. Eu que estou pedindo para voltar agora, que eu quero debater com vocês. Que fizeram a pergunta para mim, mas por que a política do Brasil continua tão pobre? Por que ela não consegue? Eu falei assim, porque infelizmente a maioria dos líderes dos últimos anos que ganharam o mandato, e em Mato Grosso aconteceu muito isso, eles não têm cultura partidária. Eles escolhem partido na última hora como se fosse um cabide para se pendurar para aquele momento. Olha, é uma travessia, eu vou entrar nesse ferrobote aqui e vou embora. Enquanto não tiver cultura partidária, enquanto os líderes não entrar num partido, exercer o papel dentro do partido, conhecer como... Porque através do partido que você aprende a dialogar, a ter paciência, porque ele é partido, tem correntes, tem o contraditório, tem um debate. Então, se ele não exercer ali no início, e não buscar o cara porque ele é o fulano de tal, porque ele é rico, ou porque ele é famoso, ou porque ele tem mais seguidores na rede social, e trazer esse cara para ser candidato sem a cultura, sem o conhecimento, sem o traquejo, sem entender a regra, você vai criando essa miséria que a política produz toda eleição. Ela vai piorando. Então aparece muita gente boa? Aparece. Mas tem muita gente boa que não tem conhecimento da regra. E o desconhecimento, na minha opinião, é a maior miséria que tem na política. Então, a construção nesse período, quem está no poder, fala, não, eu quero todo mundo aqui do meu lado, eu monto o time de vereador, eu tenho 30 funcionários que eu já estou filiando em tal partido, então você vai escalando sem olhar a capacidade. Esse é um ponto. E o outro ponto, que enquanto o Brasil, os municípios, o Estado, não formarem o legislativo a partir das candidaturas, o Brasil vai continuar sendo o que é. Porque só quem pode revolucionar um município com legislação, um estado, um país, está dentro do legislativo. Então não pode ser algo mais da mesma coisa sempre, não pode ser o mesmo tema sempre. Você tem que fazer uma provocação que antecipa isso. E agora começa a ter um ambiente mais fácil.
Porque com a nova regra você vai caindo a quantidade de partidos. Nós vamos chegar, se Deus quiser ir até 2026, 2030, vamos chegar em 12 partidos no máximo. Aí você consegue. Mas ainda dá para fazer isso se os líderes tiverem a consciência, quem tem mandato para reeleição, quem quer fazer isso, governador, prefeitos, presidente da República, entender. Por isso que partidos que é organizado têm chance de ganhar a eleição, mesmo com a imagem arranhada, como foi o caso do PT. Porque tem uma organização partidária. A organização partidária é o segredo para dar um salto para melhorar a vida política no Brasil. Bom, 8:01, eu gostaria muito de continuar o papo aqui. Obrigado aqui ao palmeirense Nilson Leitão. Você vê como uma incoerência até no futebol existe. O corintiano Nilson Leitão. Rapaz, eu ouvia jogo do Corinthians no colo do meu pai no rádio, né? Porque não tinha TV. Então aí já sofria desde lá pelo Corinthians? Eu brinco que meu pai me deixou todos os meus ensinamentos, não deixou uma moeda para nós, e é o meu maior ídolo, meu pai aí. E outra herança foi o Corinthians. Então ele falou: arrasta isso, meu filho, vai sofrer aí. Ontem sofreu um pouquinho por causa de São Paulo, não ganhou. Nossa, Nilson, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, professor Vinícius, sucesso a vocês aí.